A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala o evangelista Marcos Vinícius. E neste momento Deus tem uma palavra de cura, uma palavra de mudança de vida, uma palavra de transformação para você que precisa, que busca mudança, que busca restauração, que busca algo melhor para a tua vida. A palavra de Deus, ela será ensinada e explicada para a tua vida a fim de te mostrar que Deus, através da palavra dele, pode solucionar o teu problema, pode te dar uma nova direção, se você crer no nome de Jesus Cristo e ficar até o final. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, nós vamos ler João capítulo 11, do versículo 45 ao 57, que nos fala sobre a trama para matar Jesus. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera crer nele, outros, porém, foram até os fariseus. Eles contaram dos feitos que Jesus realizara. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio. Disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se deixarmos assim, todos crerão nele. E então virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Então um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote, naquele ano advertiu-os, dizendo: não sabeis nada, nada sabeis. Não percebeis que é melhor que morra um só homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Então disse, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Daquele dia em diante resolveram matá-lo. Por isso que Jesus não andava publicamente entre os judeus, mas se retirou para uma região próxima do deserto, para uma cidade chamada Efraim, onde permaneceu com os discípulos. E estava próxima a Páscoa judaica, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: o que achais? Não virá ele à festa? Ora, os chefes do sacerdote e os fariseus tinham ordenado que quem soubesse onde Jesus estava o denunciasse para o prender. Então, meus irmãos, olha que história rica, com muitos ensinamentos, direções para a nossa vida, e nós vamos estar aprendendo algumas coisas, trazendo para os dias de hoje. Nós vamos ver que muitos dos judeus, como a Bíblia nos fala, eles tinham ido visitar Maria, porque eles viram que através de Jesus Cristo, muitos milagres, muitas curas, Jesus Cristo fazia, e o povo ele foi procurar Jesus. O povo foi buscar a Jesus porque sabia que ele era o Filho de Deus, que tinha e tem e sempre terá o poder supremo de enfermidade, o poder supremo sobre as doenças, sobre o mal, na palma das mãos dele. Louvado seja o nome do Senhor. Só que outros dos judeus, uns foram para visitar Maria, e outros foram até os fariseus contar os feitos que Jesus tinha realizado quando estava aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, meus irmãos, através desses 2 pequenos versículos nós vemos uma diferença. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus Cristo tinha feito, eles creram nele. Só que outros também, eles foram até os fariseus contar o que Jesus Cristo tinha feito. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, através dessa palavra eu aprendo que o que Deus ele faz na vida do ser humano, a cura que Deus dá, a libertação que Deus dá, é algo tão grande, tão sobrenatural, que chega no ouvido de pessoas, chega em vidas que também estão precisando de cura, que também estão precisando de milagre. Então nós vamos ver que quando Deus ele dá a cura, quando Deus gera a cura na minha e na tua vida, através da nossa vida nós passamos adiante para as outras pessoas a falar que Deus ele cura, que Deus salva, que Deus liberta e que Deus transforma o ser humano. E através da nossa vida pessoas também são curadas. E foi isso que aconteceu. Muitos dos judeus viram que Jesus Cristo fez e creram nele. E outros foram avisar para outras pessoas, passar para o próximo o que Jesus Cristo tinha realizado. Então entenda que através da tua vida pessoas vão ser curadas. Através do que Deus fará na tua vida, você contará testemunhos que também salvará vidas, salvará almas que estão na mesma situação do que você, ou até mesmo pior. Então, meus irmãos, quando eles foram contar para os fariseus o que Jesus Cristo tinha feito, os chefes dos sacerdotes, os fariseus, eles convocaram o Sinédrio para tramar contra Jesus Cristo mais uma vez e disseram bem assim: o que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos sinais? Eles estavam perguntando, arrazoando entre si no Sinédrio: o que nós estamos fazendo para que esse homem pudesse realizar tantos sinais? O que nós estamos fazendo para esse homem operar tantos milagres, fazer tantas coisas? Se nós deixarmos ele continuar assim, todos vão crer nele. Então vão vir os romanos e tomarão não só o nosso lugar, a posição deles, mas a própria nação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós vamos entender uma coisa: a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Ou seja, a tua luta, a minha luta não é contra o ser humano. Você não tem que bater boca, você não tem que questionar, você não tem que bater, revidar, nem pagar mal com mal. Nós temos que entender que o mundo espiritual, ele existe. Então, nesse mundo espiritual, os demônios na vida de pessoas, o inferno se levantando, usando pessoas para tentar parar a obra de Deus, para tentar usar pessoas para te dizer que você não tem mais jeito, para tentar usar pessoas para te dizer que você não vai conseguir. Não é a pessoa, é o que está usando a pessoa para te desviar do propósito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço, irmão, desculpa porque eu estou no meu trabalho, no horário do almoço, e há algum barulho um pouco desconfortável. Mas então nós vamos ver, então, meus irmãos, que os demônios, o inferno não quer que nós creiamos no Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque se você crê no nome de Jesus Cristo, no que Ele tem poder para fazer na tua vida, o diabo sabe que ele vai perder na tua vida. O inferno sabe que não vai poder continuar te prendendo na situação que você está. Então, por isso que o inferno está se levantando no dia a dia, tentando usar pessoas,
tentando usar problemas para tentar te desviar do propósito, para tentar enfraquecer a tua mente. Porque o inferno sabe que se você crê no nome de Jesus Cristo, o inferno vai perder. Os espíritos malignos vão perder e o nome de Jesus Cristo vai ser glorificado na tua vida. O inferno não vai perder somente a tua vida, como também perderá a tua alma, que será ganha para Jesus Cristo de Nazaré, te dando a salvação eterna, o direito de você ir para o céu. Então é por isso que o inferno está tentando te parar. É por isso que muitas das vezes pessoas se levantam e você não entende o porquê. É por isso que problemas surgem do nada. Coisas acontecem, você questiona. É o inferno se levantando contra a tua vida para você não crer. Mas se você lutar com as tuas mãos, se você lutar com as tuas forças, pedindo a Deus ajuda, Deus ele vai te ajudar. E esse mal vai perder na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos ver que logo que eles tramaram no Sinédrio para parar Jesus Cristo, um certo homem chamado Caifás, que também era o sumo sacerdote daquele ano, advertiu aquele povo que estava tramando contra ele, falou que eles nada sabiam. E falou mais assim, ó: não percebeis que é melhor que morra um homem só pelo povo e que não pereça toda a nação? Porque Jesus Cristo, quando ele veio para padecer pela minha e pela tua vida, a fim de ser entregue e morrer para nos dar a salvação eterna, mas no terceiro dia ressuscitar para mostrar que ele tem o poder sobre todas as coisas. Então Caifás estava falando: vocês não sabem de nada. É melhor que morra um homem só por toda a nação, por todo mundo, do que pereça toda a nação. Então, quando Deus enviou Jesus Cristo nessa terra, Ele enviou para salvar a tua alma. Para que esse mundo que está perdido, para que esse mundo que está corrompido, possa ter uma segunda chance de mudar a vida através de Jesus Cristo. Para que o ser humano que está perdido, aprisionado nas drogas, nos vícios, nas depressões, possa sair, possa ser liberto através do nome de Jesus Cristo, do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, a fim de nos dar a salvação eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Caifás falou aquilo, ele não falou dele mesmo. Foi uma profecia do que iria acontecer, que ele morreria pela nação. Porque o próprio Jesus Cristo mesmo disse que ele seria entregue nas mãos dos homens, que ele seria injuriado, ele seria escarnecido, iriam cuspir nele, iriam humilhar ele, e que ele morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitasse. E assim foi. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou para nos dar a salvação eterna e juntar os filhos de Deus que estavam dispersos, que estavam espalhados sobre a face dessa terra. E depois daquele dia em diante que Caifás falou estas palavras, eles resolveram matar Jesus. Só que a Bíblia nos fala que por isso Jesus não andava mais publicamente entre os judeus, porque muitos queriam tirar a vida dele, mas não era chegada a hora de Jesus morrer. Então Jesus saiu dali, para que no tempo de Deus, no momento de Deus, aconteceria a crucificação do Filho unigênito de Deus. Então Jesus Cristo se retirou e foi para uma região próxima ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, aonde ele permaneceu com os discípulos. Só que estava próxima à Páscoa judaica, onde o povo, onde Jesus Cristo estaria
Só que muitos daquela região, eles subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem, como costume deles. E quando eles foram para lá, eles procuraram Jesus Cristo. Só que eles não acharam, não viram Jesus Cristo lá, e eles perguntaram uns para os outros aonde que estava Jesus. Perguntaram um para os outros: o que vocês acham? Será que ele não vai vir à festa? Só que eles não entendiam que era um mistério de Deus Jesus Cristo não ir para lá. Porque se ele saiu de lá para não morrer, não era para ele ir para Jerusalém para se purificar, para depois participar da Páscoa judaica. Só que enquanto eu estava lendo isso, Deus estava me dando uma direção. Se nós formos ver Jesus Cristo, ele poderia sim, com o poder de Deus, com a proteção de Deus, ir para Jerusalém, se purificar, e aquele povo que estava tramando contra ele não tocar um dedo nele. Mas o que ele fez? Ele evitou de ir para que aqueles homens que estavam tramando contra a vida dele não fizessem nada. E isso não é covardia. Fugir, sair de certos problemas não é covardia. Isso se chama temor. Isso se chama prudência, evitar de acontecer o mal, e foi isso que Jesus Cristo fez. Então entenda que em certos momentos da tua vida, assim como Jesus Cristo, você irá precisar sair, fugir de certos lugares, não por medo e nem por fraqueza, mas para que certas coisas não aconteçam com a tua vida. É melhor prevenir, é melhor evitar do que ir para o mal e cair no mal. E a Bíblia nos fala: não seja sábio aos teus próprios olhos, tema o Senhor e aparta-te do mal. Então, se Jesus Cristo ele fosse sábio aos próprios olhos dele, ele poderia falar bem assim: eu vou lá, vou pedir ao Pai que envie os anjos do céu para varrer aquele povo que estavam tramando contra a minha vida. Ele poderia sim, porque ele é o Filho de Deus. Mas o que ele fez? Ele não andava mais publicamente entre aqueles homens, os judeus, que queriam tramar contra a vida dele. O que ele fez? Ele se retirou para uma cidade próxima do deserto. Então entenda que momentos, situações você terá que evitar para o teu próprio bem. E isso não é ser covarde, isso não é ser medroso, é você ser prudente, é evitar o mal, para que Deus ele possa te conservar em vida, assim como conservou Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, falaram bem assim os fariseus, os chefes dos sacerdotes. Eles deram uma ordem para que quem soubesse aonde Jesus Cristo estava, que eram para eles falarem para esses homens denunciar e prender ele. Só que, como foi falado, não era chegado a hora de Jesus Cristo ser preso e padecer na cruz. Não era a hora. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda teria que acontecer algumas coisas. Jesus Cristo teria que fazer algumas coisas antes de ser crucificado. Então por isso ele evitou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, seja como o Senhor Jesus Cristo, prudente, evita o mal, evita o problema, e Deus ele te conservará, Deus ele te guardará, para que a obra de Deus na tua vida se cumpra, assim como se cumpriu na vida do Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré.